Transformar hábitos ruins em bons hábitos para melhorar a sua vida e a sua saúde. E é isso que eu vou falar nesse dia de hoje. Então estamos aí iniciando mais um dia aí que Deus preparou para nós. E hoje eu quero dizer para você sobre hábitos. Como transformar os meus hábitos em bons hábitos para eu ter saúde, para eu melhorar a minha vida, parar de sentir dores, regularizar os meus hormônios e ficar saudável. Então é isso que nós vamos falar no dia de hoje. Então muitas pessoas querem ter bons hábitos. E como que eu tenho bons hábitos, Reinaldo? Você tem bons hábitos aprendendo a mudar esses hábitos. Porque quando você não aprende a mudar esses hábitos, fica difícil de você conseguir mudar e melhorar a sua saúde e a sua vida. Então você precisa aprender como mudar os hábitos. Eu vou dar uma andada aqui, uma caminhada aqui e vou conversando com vocês. Então o hábito, para ele ser mudado, o que precisa? Primeiro você precisa conhecer o que é um hábito. O que é um hábito? O hábito é aquilo que você faz todos os dias sem precisar de esforço. Então o seu corpo já faz isso, o seu cérebro, a sua mente não precisa pensar para você fazer isso. Então isso que é um hábito. Vou dar um exemplo bem simples para você entender. Por exemplo, escovar o dente é um hábito. Você não precisa pensar muito para escovar o seu dente. Você consegue pegar a escova, você consegue ir no banheiro e escovar o seu dente. Então isso é um hábito. Então o que é um hábito? É um conhecimento que você tem, que o seu cérebro tem. Então é um caminho que o seu cérebro já tem. Então o seu neurônio no cérebro não precisa pensar muito para fazer esse caminho. Vou dar um outro exemplo para você entender. É a mesma coisa de você ir para o seu trabalho. Quando você vai para o seu trabalho, todos os dias você vai por um caminho. Então, todos os dias você percorre o mesmo caminho para ir para o seu trabalho. Então, você não tem o quê? O seu cérebro, ele não tem esforço para percorrer aquele caminho. Mas quando você muda esse caminho, se você mudar a rota de ir para o seu trabalho, aí o seu cérebro já vai encontrar mais dificuldade. Por quê? Porque ele não conhece esse caminho. Então, assim também é o nosso cérebro. Por que as pessoas têm dificuldades em fazer mudanças? Porque o cérebro dela não tem esse caminho. Por exemplo, acordar cedo todos os dias e fazer atividade em jejum. Por que a maioria acha difícil? Ah, mas é difícil acordar antes do sol nascer. É difícil fazer atividade física em jejum. Por que as pessoas acham difícil fazer isso? Porque no cérebro dela não tem esse caminho. Então é preciso construir esse novo caminho para você conseguir ter um novo hábito. E outra coisa muito importante do hábito é o quê? Você precisa criar uma meta e você precisa verificar no final qual a recompensa que você vai ter. Tá, qual é a recompensa que eu vou ter em acordar antes do sol nascer? Qual a recompensa que eu vou ter em fazer atividade em jejum? Qual a recompensa que eu vou ter em deixar de comer pão, tomar leite, café e comer frutas de manhã? Qual a recompensa que eu vou ter? Então você tem que ter a resposta para essas perguntas. E quando você tem essas respostas, e aí você começa a colocar em prática e você consegue sentir os resultados e aí você consegue fazer
essas novas mudanças, esses hábitos bons para você melhorar a sua vida e a sua saúde. E o mais importante também de mudar hábitos, você precisa pensar nesse hábito desde o início até o final. Por exemplo, o hábito que eu tenho todos os dias de estar aqui com você fazendo as aulas, de fazer atividade em jejum. Por que que eu faço isso todos os dias? Porque antes de iniciar o hábito, antes de iniciar a rotina, eu já penso como que vai ser. Então você já tem que imaginar como que vai ser antes. Então eu vou acordar antes do sol nascer, vou fazer atividade em jejum, vou estar em contato com a natureza, vou tomar um bom café da manhã e assim o meu dia vai ser ótimo. Então você já tem que pensar em todo esse processo. É a mesma coisa de você entrar na sua cozinha e preparar um café. Se isso for algo novo, para você ainda não, é algo normal, é hábito. Você entra na cozinha, prepara o seu café, é tudo no automático. Mas vamos dar um exemplo. Vamos agora, você não vai mais preparar o café, você vai preparar agora o probiótico. Então você já tem que imaginar você entrando na cozinha, preparando o probiótico. Após o probiótico você vai se sentir bem, os seus hormônios vão se regularizar, você vai ter um dia feliz, vai ter uma noite de sono boa. Então você já tem que imaginar tudo isso para você conseguir criar esse novo hábito de saúde, para melhorar a sua vida e a sua saúde. Então a mudança de hábito acontece dessa forma. Então para você criar um hábito, você tem que criar o quê? Dentro do seu cérebro, novas rotas, novos caminhos. Isso pela ciência é chamado de neuroplasticidade. É quando você cria no seu cérebro novos caminhos. Vou dar mais um exemplo, é igual eu. Eu estava numa cidade em Goiânia, onde ali eu tudo já fazia no automático. Eu sabia de tudo, eu sabia onde estava tudo. Então agora eu vim para uma nova cidade, vim para uma nova região, onde tudo para mim aqui é novo. Não agora, agora aqui eu já construí novos caminhos. Mas quando eu vim para cá no início, o que aconteceu? O meu cérebro não conhecia os caminhos ainda. O meu cérebro ainda não conhecia onde eu ia fazer atividade física, onde eu iria morar, onde eu iria fazer o café, onde eu iria pegar as frutas, onde eu iria comprar os meus alimentos. Então o que o meu cérebro teve que fazer? Teve que fazer novas rotas, novos caminhos. Então aqui onde eu estou hoje eu criei o quê? Novos hábitos. Por quê? Porque eu não conhecia nada aqui. Então eu tive que criar novos hábitos. E para você criar novos hábitos, você deve ser uma pessoa ensinável. Você deve deixar o ego e ser uma pessoa ensinável. Quando você é uma pessoa ensinável, você consegue criar bons hábitos. Então aqui eu tive que criar novos hábitos. Eu tive que fazer o meu cérebro criar novas rotas neuronais. Eu tive que fazer o quê? Uma neuroplasticidade do meu cérebro para criar rotas que ele não sabia. Onde agora? Onde você vai fazer o café? Onde você vai comprar as frutas? Como que vai ser a sua caminhada? Onde você vai fazer atividade física? Onde você vai estudar? Onde você vai trabalhar? Então eu tive que criar todas essas rotas dentro do meu cérebro, né? Para quê? Para continuar os novos hábitos. Então, a pessoa, por que ela não consegue, por exemplo, a pessoa diz, eu não consigo parar de comer pão, tomar leite. Por quê? Porque isso é um hábito que ela já faz há muito tempo, o cérebro dela já sabe o caminho da padaria, já sabe o que tem que comer. Então, esse é o caminho. Então, o seu cérebro não sabe um outro caminho. Não, existe um caminho que pode comer fruta, pode tomar probiótico, pode fazer atividade em jejum, só que o seu cérebro não conhece esse caminho. Então é um caminho que ele não conhece. E o que eu tenho que fazer, Reinaldo?
você tem que criar esse caminho. Você tem que criar uma nova rota para esses neurônios fazer o quê? Começar a trabalhar isso até chegar um momento que é no automático. É como eu já vivo hoje. Isso para mim aqui já é automático. Já fiz atividade em jejum, já vi o sol nascer, né? Já fiz a minha atividade, estou fazendo a caminhada, estou fazendo a aula com vocês, estou em jejum, não estou morrendo, porque tem gente que acha que ficar em jejum vai morrer. Não, você não vai morrer. Isso é apenas algo que o seu cérebro e a sua mente ainda não conhece. É um caminho que a sua mente não conhece ainda. Então é preciso fazer o quê? É preciso construir esse caminho. Então existe uma experiência que foi feita, uma experiência científica com ratos de laboratório que fizeram o quê? Para ele encontrar uma comida. Então colocou ele dentro de um labirinto, preste atenção para vocês entenderem. Então colocou esse rato dentro de um labirinto. Então pegou o ratinho, colocou ele dentro do labirinto e dentro desse labirinto, lá no final, tinha uma comida, tinha o queijo para esse ratinho. Só que esse rato, quando foi colocado dentro do labirinto, ele não sabia o caminho. Então o cérebro do ratinho não sabia o caminho. Para onde eu vou? Ele sentiu o cheiro, mas tinha para a direita, para a esquerda, não sabia para onde ia. Então ali ele foi o que? Apitava, tipo um apito, pi, para o cérebro entender que começou, né? Então é um estímulo, isso é o gatilho, né? Por exemplo, quando você acorda cedo, você sempre tem um gatilho do que vai fazer. Quando você entra na cozinha e vai comer besteira, é porque tem um gatilho. Qual é o gatilho? Entrar na cozinha e aperta o gatilho do hábito de comer doce, do hábito de comer pão. Toda vez que entra na cozinha, você faz isso. Então, nessa experiência do ratinho também teve isso. Teve o apito, colocou ele no labirinto e ele saía sentindo o cheiro. Então, no início, ele não sabia se ele ia para a direita, se ele ia para a esquerda, até o momento que o ratinho já sabia. Apitou, sabia que ele tinha que começar a andar. Então é o que? É o estímulo, é o gatilho. Então apertou o botão, acionou a sirene, ele começa a andar até que chega o momento que o ratinho já sabe. Tem que virar para a direita, tem que entrar para a esquerda, até chegar no queijo. Então isso é um hábito. Então um hábito é aquilo que você repete todos os dias, e chega um momento que você não precisa mais, a sua mente não precisa mais de esforço para você fazer esse caminho. E o mais importante para você mudar os seus hábitos ruins e ter hábitos bons, hábitos novos para melhorar a sua vida e a sua saúde, preste atenção agora nessa chave que eu vou te dar, que eu estou encerrando essa aula de hoje. Então você precisa colocar o quê? Primeiro, colocar metas. Coloque metas. Segundo, visualize você fazendo toda a trajetória do seu novo hábito. Terceiro, veja quais são os benefícios que você vai ter ao final dessa mudança de hábito. E quarto, comece a praticar todos os dias, principalmente nas primeiras horas do dia. Porque nas primeiras horas do dia você já vai fazer o quê? Já vai regularizar os hormônios, já vai ter o cortisol, vai subir, a adrenalina, os hormônios estão organizando. Faça isso logo nas primeiras horas da manhã. Então é o principal, é fazer atividade física, é ver o sol nascer, é fazer ali um alongamento, alguma coisa, algum movimento, é tomar um bom café da manhã. Então você tem que mudar os seus novos hábitos logo no início do dia. Então isso é um pouco o que eu falei para vocês. É claro, se eu for falar aqui, são 1 hora, 2 horas falando sobre os novos hábitos, como construir hábitos. Então os hábitos é isso, é o que você faz todos os dias e chega um momento que isso se torna automático. Então isso é o melhor de tudo, quando na sua vida se torna automático. Por exemplo, eu criei esses novos hábitos na minha vida, criei esses novos hábitos de vida, de estilo de vida, de alimentação,
Mas, Reinaldo, e os outros hábitos? Você não lembra dos outros hábitos? O meu cérebro conhece os outros caminhos. Só que agora o meu cérebro também tem esses outros caminhos novos, que é o quê? Que ele foi construído. Então, meu cérebro, ele entende os dois caminhos, os dois hábitos. Os hábitos ruins que eu tinha e os hábitos bons que foram criados. E o meu cérebro agora ele vai dizer o seguinte: qual é o melhor caminho? Então meu cérebro já sabe agora. É melhor acordar mais tarde ou acordar mais cedo? É melhor dormir tarde ou dormir cedo? É melhor tomar probiótico de manhã ou tomar leite com café? É melhor fazer higiene do sono ou não fazer? O que é melhor? Comer arroz, feijão e carne ou comer um alimento por vez fazendo a combinação correta? Então hoje o meu cérebro, ele conhece os dois caminhos. Qual é a dificuldade das pessoas fazerem mudanças? É porque o cérebro das pessoas só tem um caminho. Só tem o caminho do arroz, feijão e carne. Só tem um caminho de dormir tarde. Só tem um caminho que tem que tomar pré-treino para fazer atividade física. Só tem um caminho que é o que? Não consegue dormir cedo, não consegue comer os bons alimentos. Então, enquanto as pessoas não colocarem isso em prática, não consegue construir novos caminhos no cérebro, para o cérebro dizer, isso é bom. Por que as pessoas falam que não é, eu não consigo dormir cedo? É porque ela ainda não experimentou o benefício de dormir cedo. Por que ela não consegue combinar os alimentos? É porque ela ainda não experimentou combinar os alimentos. Porque quando faz tudo isso, os seus hormônios se regularizam, você começa a sentir os benefícios e mesmo sabendo que o bolo de chocolate, o café e o leite é gostoso, o seu cérebro tem um outro caminho e ele vai dizer para você, é gostoso, só que você vai sentir mal depois. É melhor pegar esse caminho aqui. Então eu falei aí algo bem, então que você deve colocar em prática e fazer o seu cérebro construir novos caminhos. Então, porque senão você vai chegar aí ao final da sua vida sem fazer e sem experimentar o melhor da vida. Então mude os seus hábitos, mude a sua rotina de vida e viva o melhor da sua saúde. Amanhã eu vou falar na super aula sobre a tríade da resistência à insulina. O que te leva a ter a resistência à insulina e as doenças que estão matando e adoecendo as pessoas. Então não perca amanhã na super aula para você fazer perguntas, tirar dúvidas, a tríade da resistência à insulina. Vou falar isso amanhã às 7 horas. Então vou ficando por aqui. Se vocês querem aprender também novos hábitos, leia aí as 10 dicas de saúde que eu coloquei em prática para superar o câncer, ficar livre de doenças e de remédios. É só você entrar aí no link da bio, solicitar e ler as 10 dicas de saúde. Fica com Deus, um abraço, até mais. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês, essa paisagem maravilhosa e dizer para você que o melhor da vida ainda nem começou, se você ainda não mudou os seus hábitos, se você ainda está vivendo no piloto automático, naquilo que você aprendeu desde a infância, comendo de tudo, fazendo tudo aquilo que você aprendeu, eu digo para você que você ainda não começou da vida. Então comece a mudar, comece a ter novos hábitos e viva o melhor da vida e da sua saúde.